Olá, pessoal! Hoje eu quero que vocês conheçam a história de superação de uma pessoa incrível que eu admiro muito, que é minha amiga, que é uma ótima profissional e olha só, que já eliminou 32 quilos em meio a muitas adversidades. Quero que você conheça agora a Sandra. A Sandra tem 61 anos, ela é manicure há mais de 40 anos, faz minhas unhas, faz unhas maravilhosamente bem, gente. E ela tem uma história de vida que vocês precisam conhecer e é por isso que eu trouxe a Sandra aqui. Seja bem-vinda, Sandra. Ai, muito obrigada. Olá, tudo bem com todos? Sandra, conta um pouquinho da tua história, né? O que aconteceu aí nos últimos anos, o que você sentiu no seu coração que você pode contar da sua história, né? Compartilhar com essas pessoas que estão lá assistindo. Então, abre seu coração pra gente. Ai, como é difícil abrir o coração, né? Mas para tudo tem um tempo determinado. E chega o tempo que a gente pode abrir o coração, né? Uhum. Então eu creio que eu tô nesse momento que posso falar, consigo falar. E a minha história é uma história teria muitos dias de vídeo para poder a gente comentar, mas simplificando, eu me chamo Sandra, eu fui casada há 40 anos, tenho 2 filhos. A partir de quando eu fiquei grávida do Francis, por uma opção, né? Eu era muito magra, eu pesava 49 quilos, quando eu engravidei. E na gravidez do Francis, eu fui para 89. Durante a gravidez, eu descobri que eu tinha uma anemia muito, muito profunda. E por isso, eu tinha ameaça de aborto, né? E nem entendia muito bem aquele tempo, há 40 anos atrás, a gente não tinha todas essas informações e as pessoas não tinham essa, né? E aí, indo ao médico, ele descobriu que eu estava e que eu tinha que fazer ou abortava, mas eu estava de 6 meses, né? E o Francis, então, sempre ameaçado a perder ele. Aí foi quando eu decidi, aí ele falou de fazer o tratamento com muita vitaminas e muita coisa para combater, e aí foi aonde eu fui adquirindo peso. Fui adquirindo peso, e eu cheguei a 90 e poucos quilos durante a gravidez. Quando eu ganhei o França, eu pesava 98 quilos. E dali para cá, nunca mais fui magra. Aí eu sempre fiquei nesse peso. De 97, 95, 100, 110 e agora esses últimos 3 anos, depois que eu passei por aquele período muito doloroso, que eu fiquei viúva, através de uma tragédia, e isso me abalou demais. E eu tive uma descarga neurológica na coluna, comprometeu minhas hérnias, e eu fiquei 1 ano internada, de hospital em hospital. Conta pra gente, Sandra, como que isso aconteceu? Uma vez você contou no grupo, né? O dia, como você recebeu essa notícia, essa descarga, né? A morte do seu marido. Conta pra gente. Então, como sempre, toda a vida trabalhando, ele tinha o salão dele, né? A barbearia com 3 cabeleireiros, 3 barbeiros, e eu toda a vida trabalhei, mas sempre trabalhei em casa. E ele era sempre muito calmo, uma pessoa muito tranquila. Era umas 6 e pouco, a hora que eu acordei com som. O meu quarto assim, a sala, e ele tocava muito violão, né? E ele cantando uns hinos. E eu lá, sabe quando você tá meio acordando, meio dormindo? E acordei com aquilo lá e até rateei com ele. Eu falei, mas pelo amor de Deus, hein? Você, né? Você acordou Essa hora da manhã? E quer que os outros acordem também? E ele lá tocando um hino. Então eu lembro até desses hinos, né? E
E aí ele tocou tal, aí ele falou, tá bom. Levantou, já tinha feito café, levou uma xícara para mim na cama, falou assim, então eu vou lá na minha irmã, lá que ele ia, todos os dias numa irmã dele, tomar café. Uhum. Falei, então vai, que eu quero dormir. E ele foi. Lá no norte é muito calor, é muito sol, né? E nesse dia estava garoando e estava frio. E eu tinha uma cliente para fazer a mão, uma quarta-feira. E aí ele veio almoçar. A hora que ele chegou, que ele almoçou, aí ele me chamou para almoçar. Eu estava num outro quarto pintando uns guardanapos. E ele me chamava para almoçar, eu já estava com a mesa colocada, ele almoçando. Você não vai vir almoçar? Como sempre. E eu, não, tô terminando o negócio aqui. Joab, não tô nem com fome. Pode comer aí, eu não tô com fome não vou almoçar. Imagina, né? Então, você vê, começou aí. E eu continuei pintando lá. Aí, eu, como sempre, levantei. Ele estava já terminando de almoçar, eu levantei do quarto e fui até a cozinha, sentei na mesa. Quando ele ia saindo, ele encontrou com essa cliente minha, Vani, doutora Vani. Ela entrou e estava muito frio. Ela falou assim, Sandra, vamos fazer a mão aqui. Estava pegando um sol na minha área. Vamos fazer aqui na área mesmo? Só a mão hoje. Vamos fazer só a mão. Aí eu terminei de fazer a mão dela. Eu entrei para dentro assim, eu olhei na pia ainda rateei, falei assim, olha, comeu nem lavou os pratos, né? Aí eu falei, quer saber? Eu não vou lavar louça, não vou fazer nada. Sabe assim, aquele clima, aquele ar triste? E eu entrei para esse quarto, me cobri, coloquei o celular longe assim e peguei um sono, Vivi, mas um sono que parecia o sono, sabe? Uhum. E aquilo... A alma já sabia, né? Que alguma coisa ia acontecer. Então, e eu assim... Eu não percebi que eu tava... Porque eu não sou de dormir, eu não sou uma pessoa de ficar muito quieta. Uhum. E eu dormi mesmo. E aí o telefone começou a tocar. Tocar. E eu não queria levantar para atender. Tava assim, mais ou menos. Até que eu acordei mesmo e falei, vou pegar, vou ver então quem é. Mas nessa altura, a cidade inteira já estava sabendo, né? Porque foi muito rápido. Foi muito rápido, sabe? E aí um amigo lá de uma loja de calçado, ô nega, me tratava assim. Ô nega, tá tudo bem com você? Tá. Ué, o que você quer comigo, Alisson? Uma hora dessa. Mas você tá bem? Você tá tudo bem com você? E ficava repetindo isso. Tá, mas o que foi? Ele desligou, que ele não teve coragem de falar. Uhum. Mas quando ele desligou, eu parei assim e falei, ué, mas por que o Alisson tá... Me deu assim E eu levantei, né? E fui para a sala. No que eu fui para a sala, eu vi um carro chegando. Eu abri o portão, eu olhei assim, encostou outro carro. Nisso, desceu uma outra amiga minha e falou para mim assim, Sandra, você tomou remédio? Aí eu olhei para o lado do hospital e eu pensei assim, aconteceu algum acidente, o povo está sabendo? E veio aqui. E eu olhei para o hospital, lá não tinha movimento. Uhum. Aí eu falei, o que está acontecendo, gente? E aí... A GG me pegou no braço e vamos, cadê seu remédio da pressão? Cadê? E a casa foi enchendo de gente. Aí eu fui ficando nervosa. Falei, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa com o Joab? O que aconteceu com o Joab? Aí eu falava no Joab, né? Aí eu entendi que era alguma coisa com o Joab. Aí eu falei, não, me fala o que é. E engoli o comprimido que elas me socaram lá, eu nem... Aí nisso entrou uma sobrinha dele, que... Aí ela chegou assim e pegou nos meus braços e me chacoalhou assim, porque eu já estava muito alterada, mas ninguém tinha me contado. Aí eu peguei, aí ela me chacoalhou assim, falou, tia Sandra, você tem que entender, tia Sandra, você tem que acreditar, mataram o tio Joab. Vivi, eu falei, para de palhaçada, vocês estão ficando loucos? Que conversa besta é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? Que mataram o Joab?
Tia Sandra, você tem que acreditar, marcaram o Joab. Nessa hora, Vivi, eu fui para dentro do meu quarto e entre a parede e a minha cama, assim, me deu um amortecimento, uma coisa ruim, assim, e eu meio que quis desmaiar, mas não, sabe? Aí eu comecei a gritar, ficar nervosa, e a partir desse momento eu tive essa descarga neurológica que afetou a minha coluna, né? Não, e ainda, além de tudo, eu tinha que trabalhar na minha cabeça, eu tinha que entender o porquê, como que Joab morre com 11 tiros. Uma pessoa do bem, uma pessoa que não falava alto, uma pessoa que falava assim para mim, mais baixo. Ele vivia me corrigindo, porque eu sempre falei muito alto. E ele falava, Joab era muito da paz, muito amigo de todo mundo, conhecia todo mundo. E o primeiro cabeleireiro de Loanda, todo mundo conhece Joab. A história saiu na televisão, tudo, né, nos jornais. Aí ele chegou no salão, na barbearia, e o Deva estava cortando o cabelo desse rapaz, de um rapaz aqui. E o Deva cortando, não era cliente do Joab, era do Deva. Ele se dava muito bem com o Joab. E ele conversava muito com o Joab. Toda vez que ele ia lá, ele tocava em assuntos de religião, de Bíblia. Ele perguntava muita coisa pro Joab, né? Ele tinha um quê assim com o Joab. Joab conversando com ele, contando, entrou esse cara, o assassino. Entrou com a arma em punho. E ele entrou quando esse cara aqui, que bateu o pé lá dentro, numa distância assim mais ou menos, veio, que ele olhou pro cara, viu o cara com a arma, ele já sabia, porque ele já estava sendo ameaçado. Nisso ele tentou levantar, o cara chegou mais perto e deu 2 tiros nele. Só que o rapaz que ele foi matar esse cara que estava aqui. Uhum. Esse que estava aqui, ele fez isso aqui e caiu. Ele fez esse movimento, Joab se atrapalhou, tropeçou no pé e o cara, a arma estava disparando, em vez de pegar no cara, pegou tudo no Joab. Pegou 11 tiros no Joab e 2 no que ele foi matar. E Joab morreu, né? Então, além de tudo, eu tinha que lidar com isso. Lidar com essa morte, que Joab não era para ter morrido. Joab era do bem, Joab não tem explicação, e eu não gosto, Vivi, de ficar, por quê? Por que que aconteceu? Se eu querer achar o porquê, que é uma coisa que não tem justificativa, não tem explicação, então é melhor, aí eu faço isso, sabe? Eu trabalho assim a minha mente. Eu entreguei nas mãos de Deus e procuro não coisar, porque senão é uma tortura muito grande, porque não tem resposta. Uhum. Não tem resposta. E se você não tem resposta, você se tortura. Desse momento para até então, eu perdi a noção de tudo. Porque aí eu me vi perdida, porque eu vivi com Joab, eu casei com 19 anos, uma menina que não tinha experiência. Pensa numa vida que eu tinha, e eu tinha muito medo, e eu casei, e Joab foi meu salva-pátria. E foi meu protetor, foi meu pai, foi a minha família, foi tudo, e eu me apeguei a ele. E a gente viveu 40 anos. Aí desse momento, até eu te encontrar, eu fiquei fora da casinha, né? Todo esse tempo. Fiquei muito ruim, fiquei interna. Aí, depois do enterro, depois de passar por toda aquela dor, por toda aquela aflição, e meus meninos, e eu sentindo dor, mas como eu sempre tive problema na coluna, a coluna atacou. Mas não foi, o sistema nervoso me travou. E eu fiquei muito ruim. E eu vim para cá. E aí, nesse período, eu vim para minha casa. A minha casa estava alugada, a menina me entregou, eu peguei a casa. Além da perca do Joab, eu fiquei doente física, né? A coluna, a dor e tudo. Que aí eu fiquei internada e aqui eu fui pro médico, coração, tudo quanto era coisa, e fui ficando ruim, fui entrando numa depressão. Não era eu não falo que foi uma depressão, foi a dor mesmo, foi a situação.
E eu prostrei, eu fiquei em cima da cama. Aí fui perdendo a voz, fui perdendo o comando de andar. Eu não conseguia andar, eu andava com uma pessoa, eu segurava no ombro da pessoa, a pessoa andava e eu andava atrás. E fui ficando ruim. Mas sempre que porque eu sempre fui muito assim. E aí eu queria reagir. Eu reagia um dia, o outro dia eu caía. E caía em cima da cama, chorava, tal. Aí não queria ficar na casa dos meninos, queria ficar aqui para mim dar continuidade. Mas foi muito difícil. Aí a nora tinha que vir fazer comida, alguém tinha que me dar banho, comida, levantar da cama, trocar de roupa, tinha que alguém fazer por mim. Porque eu não conseguia, doía muito, eu gritava de dor, ia para médico, tomava... E foi assim. Aí, quando aconteceu mais essa coisa que o meu menino separou, fiquei sozinha na casa, foi outra tempestade. Aí depois, um dia eu estava, um final de semana, dali uns 15, 20 dias, eu estava querendo me reerguer. E a irmã Sônia falava para mim, vamos na igreja, Sandra, vamos, porque aí eu não congreguei mais, né? E aí eu falei, vamos, sabe, quando você quer, mas você não pode, você não tem condições. Aí eu fui na igreja. Quando eu voltei do culto, quando eu cheguei no meio da calçada, no meio da quadra, não dá menos que meia quadra, eu não sei, eu caí um tombo tão grande que esse braço meu aqui, ó, a cirurgia, o osso saiu para fora, os 2 canos. E eu fui parar no Hospital São José, sem documento, sem nada. Me internaram lá e daí, daquela hora que você entra lá para dentro, ninguém pode mais entrar. E depois disso, eu fiquei 1 semana internada, me operaram, tal, voltei. Aí, como eu não tinha condições mais de ficar sozinha de jeito nenhum, minha nora levou eu para casa dela. E eu peguei e falava assim para minha nora, meu Deus, mas Joab não vem me buscar? E começaram a perceber que eu estava variando, falando umas coisas nada a ver. Aí eu coloquei na cabeça que Joab estava vivo em Luanda e que tinha largado de mim. E que eu estava aqui e ele morando lá. Eu não conseguia assimilar que tinham matado Joab. Processo de negação, né? E aí eu falei, não. Aí eu comecei, Francis, eu quero ir embora, eu vou embora, depois morando. Mas mãe, a senhora não pode ficar lá sozinha na casa. Eu falei, não é pra... Eu não quero ficar aqui em São José, eu vou embora pra Luanda. Não, eu vou embora pra Luanda, E torturei tanto esse menino que ele acabou pondo algumas coisas no carro, catei uma geladeira. Imagina, a máquina de lavar umas coisas, coloquei numa carretinha e fiz ele me levar embora. Cheguei em Luanda, a minha casa eu já tinha entregado. A minha irmã morava numa casinha muito humilde e muito pouquinho, e não cabia, muito difícil, mas ela me acolheu assim mesmo. Aonde que eu chegava em Luanda? Aí em Luanda que eu fui ver que Joab estava morto mesmo, só que eu não aceitava. Chegou nesse diagnóstico, foi uma psicóloga e uma psiquiatra, aí comecei o tratamento e comecei a reagir com os remédios, né? Comecei a voltar a falar e comecei, mas não em pé, eu não ficava por causa da coluna. Até quando foi aí conseguiram marcar a cirurgia para mim aqui em Campo Largo, lá no Rocio, e eu fiz a cirurgia, voltei para Luanda, fiquei mais 6 meses lá ainda, mas aí eu já estava numa casa, já tinha montado outra casa, mesmo caindo os pedaços, esbagaçada, mas eu conseguiu montar uma casa. Consegui. E, enfim, as minhas plantas e tudo. E como que foi como que tá sendo essa retomada da vida? Porque você está retomando a vida agora, né? Pois é. Eu falo que Deus é uma grandiosidade a misericórdia de Deus é tão grande, é uma coisa assim que
que você só entende quando você passa. E você só consegue enxergar esse milagre da vida através de Deus, né? Por mais que eu fiquei estagnada na fé e em tudo da vida, na crença, no acreditar, a revolta, o ódio, o amor, a compreensão, a mãe, o filho, por mais que eu estagnei tudo isso, mas lá no meu fundo assim, eu nunca perdi a fé de Deus. Se eu não vou morrer o mês que vem, nem a semana que vem, eu vou viver. Eu vou viver. Eu não posso ficar assim mais. Eu vou viver. Então, mas para mim viver desse jeito aqui não dá. Uhum. Porque viver dependendo dos outros, de favores dos outros, caridade dos outros, se você está viva, você tem que reagir. Uhum. Você tem que trabalhar, você tem que lutar, você tem que comer, você tem que viver, você tem que estar bem, você tem que ter saúde. Você precisa de tudo para poder viver. Porque ninguém vive numa situação de desamparo, de tudo. Não. E aí foi aonde que começou esse fio a engrossar. Aí eu fui puxando, e um dia eu chorava, outro dia eu ria, outro dia eu com dores vive. Eu montei a minha mesinha de manicure e as clientes, as minhas amigas e as pessoas que eu tinha contato foram muito, muito grandiosas comigo. Elas foram muito misericordiosas, elas foram pessoas assim que me... Sabe? Aí Deus, quando viu que eu peguei o fio, ele falou, eu vou te ajudar. Uhum. E aí ele começou a colocar pessoas para me ajudar, levar coisas para mim. Começou a brotar. Ajuda, carinho. E aí eu comecei a ver aquilo. E um dia, Vivi, as minhas plantas tinham acabado e eu reclamei para Deus, cadê, né? Eu lá num dia de tristeza, falava, meu Deus, até minhas plantas eu não tenho. Do nada eu comecei a plantar, eu comecei a ganhar vasos de flor e comecei a plantar e começou a ficar bonito. E eu comecei, um dia eu estava sentada na área na minha casa e aí eu estava reclamando, Vivi, e chorando. De repente deu um vento, um portãozão assim, passou um ventão assim e chegou naquela planta, bem que estava do lado, e chacoalhou aquela planta assim, sabe? A ponto de me chamar a atenção, de olhar para a planta. Quando eu olhei para a planta, dei uma olhada assim, parece que uma coisa soprou na minha mente, assim, soprou nos meus olhos e falou assim, dá uma olhada aí. Você está querendo o quê? Você está reclamando do quê? Sabe quando Aí eu olhei assim, vi aquele vaso bonito, vi a casa limpa, vi as coisas e vi que eu estava ali e que estava brilhando o sol e que as coisas estavam acontecendo e eu estava reclamando do quê? Para quem? Por quê? Aí eu peguei e parece que Deus falou no meu ouvido, você falou que não tinha uma planta, olha a tua planta aí. Você falou que não tinha uma casa, você estava dentro da casa da sua irmã, num cômodo, sem expectativa de nunca mais poder ter uma casa boa igual você está. Olha aí a casa que você está. Você está com calor, tem ar-condicionado. Parece que veio uma coisa assim, veio falando na minha mente e eu fui vendo. Vivi, eu peguei aquele fio com tanta força assim, com tanta vontade e falei, não, eu vou... Não, é verdade, é verdade. Aí comecei a ver. E como é que tudo aconteceu e eu não vi? Aí foi que me deu. E eu falei, não. Aí logo em seguida, aí comecei a trabalhar, mesmo sem operar ainda. Com dor, tomava remédio, ficava melhor, fazia uma unha, deitava. E com isso eu fui, as pessoas foram lá e todo mundo me ajudava. E um vinha, outro vinha. Minhas clientes voltaram todas para mim. E fui trabalhando. De repente, aí as coisas começaram a andar, Vivi. As coisas começaram a andar, porque eu senti vontade. Aí foi quando eu decidi vir embora para cá de volta. E as coisas foram acontecendo.
Aí liguei para os meninos e fiquei um mês enrolada, com medo, porque eu tinha medo de chegar aqui e acontecer exatamente, aconteceu quando eu vim da primeira vez, né? E aí eu falei assim, eu vou ter pânico de novo, e eu vou... Não, mas aí eu falava, não vai ter não, eu vou conseguir, e eu vou ficar perto dos meus filhos, dos meus netos, eu vou achar alguma coisa que eu tenho, eu vou ter que preencher tudo isso. E assim foi. E aí eu vim, e aí aonde apareceu você, né? Que eu falo que foi o trabalhar de Deus usando as pessoas, que é aí que eu consigo ver, Vivi, que lá em Luanda, naquela situação, as pessoas se chegando em mim e trazendo uma flor, trazendo um presente, trazendo uma comida para mim, trazendo uma coisa, já era Deus trabalhando. Aí eu vim aqui na minha casa, o inquilino estava saindo, resolvi, peguei a parte de baixo, enfrentei outros problemas e fui. E nisso você apareceu, você foi lá. E eu com 100 quilos, né? 112 quilos. Que lá eu já estava querendo fazer um regime, só que eu não conseguia. Eu fazia e dali a pouco já não fazia mais e assim foi. E eu estava com 102 quilos. Aí foi quando eu cheguei aqui, e aí eu andei tomando uns remédios, porque eu precisava achar alguma coisa para me fortalecer, para poder fazer. Como é que eu ia fazer um regime e estufando? Eu estava estufando, eu não tinha mais para onde ir. Tão gorda, barriguda que eu estava. Aqui, aquela foto que você tem um antes e depois meu, diz tudo, né? Quando eu cheguei aqui com você. Aí foi quando você foi em casa, você fez a unha comigo, aí você voltou, e parece que eu me vi muito feliz por você ter ido lá, e tudo, e a gente conversou, e você foi com esse jeito teu, que é um dom que Deus te deu, e que você trabalha ele de uma forma muito especial. Você apareceu e foi conectando as coisas, assim, você me trouxe para cá com todo carinho, eu fiz aquele programa de um mês, lembra? Você me deu de presente, e aqui junto com as pessoas, aí eu fui enxergando, e fui criando força, e foi ficando bom, e foi ficando bom, e foi ficando muito bom. Enfim, e vai ficar melhor ainda. E vai ficar melhor ainda, e aí eu consegui eliminar, né? Eu não tinha me dado conta, é 33 quilos? 32. 32 quilos? É, né? Porque se era 112 e eu tô com 80... 32. 32, então E aí, esses 32 foi no decorrer do programa, né? E saindo do programa, eu não quero sair da comunidade, porque eu encontrei com pessoas com problemas diferentes, com causas diferentes, com soluções diferentes, e que para tudo a gente tem, né? E que Deus vai pondo as coisas, e chegou e tá onde tá. Hoje eu estou trabalhando aqui com você, tenho a minha sala, saí de casa daquele mundinho pequenininho ali, porque parece que eu quero mais, entendeu? Parece que eu tenho mais e eu quero mais. Então isso é o combustível de você olhar e saber que não acabou. Você tá aí. Então você tem que fazer alguma coisa, você tem Fala lá, ó. É pra lá? Fala pra quem tá passando por um processo de luto. Sábado a gente recebeu, né? Eu até cheguei a te contar, né? É muito comum virem pessoas que estão passando por luto pro programa. Às vezes essas pessoas vêm achando que vão tratar o emagrecimento, mas na verdade vão trabalhar mais a parte terapêutica. É que no grupo eu gosto de brincar com a turma, eu sou muito brincalhona e tudo, eu gosto de falar para eles que para mim, não, o emagrecimento eu tava buscando sim, porque eu tava muito gorda. Mas se tornou um secundário, porque eu fui emagrecendo, mas o que me ajudou, o que eu amo e o que eu quero para sempre, para mim, é a terapia. Junto com você. E a terapeuta, ela me deu outra visão, outra colocação da vida, e então é isso que eu falo. As pessoas que estão passando não conseguem entender isso.
Não consegue, porque é um processo doloroso, é uma coisa muito difícil mesmo. Mas saiba que por mais difícil que seja, mais doído que seja, se você está aí, é porque alguma coisa você tem para fazer ainda. O Joabe foi, porque era o tempo dele, cumpriu a missão dele aqui na Terra. Eu fiquei. E se eu fiquei e não morri, é porque eu tenho alguma coisa ainda para fazer. E se eu tiver que fazer, e se eu sei que tenho que fazer, então bora fazer. Vamos. Então, o que eu digo para alguém, hoje eu posso falar com toda a propriedade da dor, da angústia, da aflição, do medo, do desamparo, de um monte desses sentimentos que faz um turbilhão na cabeça da gente e que vai destruindo a gente por dentro. Mas não deixe tudo isso ser mais forte do que o seu ser, do que o ser que te criou, do que o poder que tem Deus. O poder de Deus é infinito. A mão de Deus, ela vai aonde a tua não vai. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. A sua visão, você não enxerga diante de uma parede, dessa aqui para o lado de lá, mas Deus vê. Deus vê você na tua aflição, na tua dor, nessa angústia que você está passando. E Deus, Ele tem o bálsamo, Ele tem o consolador, Ele tem a erva certa para curar, e tudo vai ficar como tem que ficar. Embora às vezes o processo é muito difícil. Se você crer, e se você tiver força, e se você acreditar que você está aqui por um bem maior, você vai lutar, né? Então a gente não pode desistir, porque se você der uma olhada, você vai ver um passarinho, você vai ver uma planta, você vai ver uma criança, você vai ver uma pessoa sofrendo a mais do que a tua dor. Eu cheguei aqui achando, né, Vivi, um dia aqui na roda de conversa, achando que o meu problema era o pior que tinha. Eu encontrei outro pior do que o meu. Eu precisei chorar lá no meu canto para poder entender que o problema dela era maior do que o meu. Então, o problema de cada um, a dor de cada um, ninguém subestime a dor de ninguém, porque cada um tem a sua dor. Eu quero te agradecer por você ter aberto o seu coração. Ai, meu Deus, eu tô gelada. E aceitado, né, compartilhar a sua história de superação. A tua história me ensina que o quanto nós somos fundamentais na vida um dos outros. Eu passava na frente da casa da Sandra e eu via uma pessoa pintando a casa, aí uma pessoa carregando outra coisa. Então eu percebi, olha que coisa bonita, né? Juntos nós conseguimos reconstruir vidas. E é esse convite que eu quero te fazer. Quero te fazer 2 convites para você que está assistindo esse vídeo. Primeiro, se você se identificou, se você sente que você está precisando de mais vida, venha para o programa. Programa de emagrecimento terapêutico Mais Vida. Isso. E segundo, marca a unha com a Sandra, porque a gente tem que lotar essa agenda dessa mulher. Porque eu preciso trabalhar. Porque ela é maravilhosa, não é só para ajudar ela, mas é porque ela é maravilhosa. Ela é há 40 anos manicure, gente. Venha fazer o spa. Spa dos pés. Adoro me doar e adoro receber alguma coisa. Então, ali eu me encontrei de verdade. Uhum. É isso mesmo. Eu tô decidida até fazer um curso para modernizar, expandir, né? Para modernizar, como diz vocês, porque o fato de fazer o pé é uma coisa. Agora, quando você faz um spa do pé, é outra coisa. Venha conferir aqui comigo, com a Vivi. Tamo junto aqui. E acredita em você. Acredita. Quando a gente está passando pelo luto, é um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, e isso vai passar.
O meu durou 3 anos. O meu luto fez 3 anos, dia 29 de junho. E agora que eu entendi que cada um tem o seu tempo. Um é 1 ano. Ah, mas por que fulano já casou? Né? Ah, por que fulano tá bem, tá... É cada um no seu tempo. Eu creio e eu tô sentindo isso, que o meu foi 3 anos. Muito bem. Então venham, né? Vamos juntos. Para mais vida. Mais vida. Vai dar um documentário, hein?